Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por essa igreja, pela vida do pastor Mateus, pastora Dani, de todos os pastores aqui, líderes. E eu estou muito feliz de estar aqui, né? Então, quem não me conhece, meu nome é Felipe, pastorei lá em Ipatinga, igreja missionária, batista missionária. E também o Senhor me deu a graça de ser hoje o diretor dos Legendários no leste de Minas, né, e coordenador da pista. Agora que nós temos nossa pista, graças a Deus, depois de anos tentando, montando, temos nossa pista lá, nosso track, que é o El Vale. Tivemos nosso primeiro top, o evento para os legendários de homens, e foi assim, maravilhoso. Os testemunhos são muito fortes, pessoas que tinham horror assim das coisas de Deus, das coisas de igreja, e foram, agora estão na cela, estão firmes, homens que se converteram, casamentos restaurados, pastores. Só de pastores nós levamos 23 pastores, né? Tivemos um pastor lá que estava em depressão, tomando muitos remédios, e ele foi totalmente transformado ali, curado na sua alma, nas suas emoções. Tivemos pessoas ali curadas fisicamente. E sabe, se você é um homem e ainda não subiu a montanha, não foi no top, eu te desafio para você subir quando tiver, um próximo top que tiver vagas, você fazer sua inscrição rápido. Quem sabe, se você não conseguir aqui em Belo Horizonte, você fazer em Betim, ou fazer até lá em Ipatinga, 200 quilômetros somente, pertinho aqui. Você pode ir de carro, de trem, de avião, né, de bicicleta. Então dá para ir de vários transportes, né? Eu não sei se dá para ir de barco também, né? Talvez dê. Então, você pode ir de várias maneiras para BH, para Ipatinga, e nós temos o nosso top ali, que encheu muito rápido também, mas vamos ter um agora em agosto, encheu muito rápido, vamos ter um outro em outubro, tá? Que vamos abrir as inscrições no dia 26 de agosto. Então fique esperto aí nas redes sociais, Legendários Leste MG. Então você pode participar com a gente, vai ser muito bom. Amém? Amém. Hoje eu queria trazer uma palavra aqui nessa manhã sobre diamantes. Não sei quem gosta de diamantes. Eu gosto muito de diamantes, assim, de ver assim na foto, né? Nunca vi um de perto e nem tenho um. Mas talvez você já tenha tido um diamante. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Então nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Mas os diamantes, né? Pedi para o pessoal colocar aí, não sei se eles conseguiram. Nós vamos falar sobre os acres de diamante. E eu quero contar algumas histórias aqui nessa manhã para vocês entenderem o que Deus quer falar com você. Então, o que você precisa saber sobre Deus, sobre você e aonde você está. Tem alguns livros com esse nome, né? E essa palavra eu me inspirei num livro dos Acres de Diamante, do pastor Gentezel Franklin. Mas eu quero contar a história de um homem que nasceu no dia 15 de fevereiro de 1843, lá em Massachusetts. O nome dele era Russell Herman Conwell. Esse cara, ele era um advogado formado em Yale. Ele tinha uma ótima formação. Ele era advogado, editor do jornal do estado de Massachusetts. Ele era professor também na universidade, filantrópico, e também palestrante e escritor. E por fim, este homem era a principal vocação dele como um pastor batista. Ele era um homem de Deus que fazia diferença ali nos Estados Unidos. E o Conwell, ele causou um grande impacto no mundo da sua época. Por quê? Porque ele pastoreava uma igreja que tinha muitas pessoas assim, de classe baixa mesmo, pessoas mais pobres, e ele ensinava muito para
essas crianças, adolescentes, ensinava a palavra de Deus. E um dia, ele viu que os garotos da sua igreja, os adolescentes, eles tinham um sonho de entrar numa faculdade, mas lá nos Estados Unidos a faculdade é muito cara, não existe escola pública, existe faculdade pública, mas às vezes é mais cara do que a particular, e esses garotos, eles queriam muito ter uma formação, e o pastor Conwell, ele tinha todos os requisitos, ele dava aula numa universidade grande, ele era formado na Yale, ele tinha tudo para dar aula para aqueles garotos, mas ele não tinha recursos financeiros para conseguir estudar aqueles garotos, para que aqueles adolescentes da igreja dele pudessem ter um futuro. E o que ele fez? Ele começou a orar, e todos os dias ele anotava algumas ideias que ele tinha para ele conseguir recursos para aqueles jovens estudarem. Ele pensou: vou pedir para alguns empresários pagarem uma faculdade para esses jovens, eu vou ir na televisão, ir no rádio, e ele pensou várias ideias, mas por fim, depois de um tempo orando, ele pensou: por que não sonhar alto? Eu mesmo vou fazer uma faculdade aqui na igreja, vou começar uma faculdade aqui na minha igreja. E ele pensou: como eu vou conseguir dinheiro para isso? E na época, praticamente sozinho, o reverendo Conwell, ele conseguiu, em poucos anos, juntar 7 milhões de dólares, o que hoje equivaleria a 320 milhões de dólares, ou quase mais de 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. E ele fundou a universidade na Filadélfia, na Pensilvânia, em 1884, a Temple University, que até hoje é uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Mas como ele levantou esse dinheiro? Então todo mundo está perguntando, talvez, né? Me fala aí o segredo, que eu quero levantar também esse dinheiro, né? Como que ele conseguiu levantar esse dinheiro? Então, ele criou uma palestra, talvez ele foi um dos primeiros coaches a ganhar muito dinheiro. Ele criou uma palestra que se chamava Acres de Diamante. Ele deu essa palestra 6.152 vezes nos Estados Unidos, em várias nações do mundo. E ele vendeu milhares e milhares de livros com esse nome do Acres de Diamante. E o que ele contava nessa palestra? Vou contar um pouco aqui para vocês o que ele falava nessa palestra. Ele contava uma história real, que ele mesmo ouviu a visitar Israel, a visitar o Oriente Médio naquela época. Demorava muitos dias a viagem, você fazia a viagem de navio, mas ele foi visitar o Egito, Israel, a Índia, quando ele era um pouco mais novo, e ele ouviu uma história que o inspirou a montar essa palestra e a escrever este livro. Então, ele ouviu essa história sobre um cara chamado Ali Hafed. Ele ouviu de um guia turístico no Oriente Médio, às margens do rio Tigre, e é uma história real que aconteceu no interior da Índia. Ali Hafed, ele era um fazendeiro que vivia contente e satisfeito com a sua família no centro da Índia. Ele tinha uma pequena fazenda ali no centro da Índia, ele cultivava algumas coisas, criava alguns animais e vivia ali de uma forma alegre, contente com a sua família. Até que um dia, Ali Hafed recebeu a visita de um padre, e esse padre, ele era um cara assim, que gostava muito de conversar, tinha um papo muito bom, e eles começaram a conversar, e aquela conversa se estendeu pela noite, e por algum motivo o assunto caiu em diamantes, e o padre falou que ele sonhava em encontrar diamantes. O padre disse sobre diamantes para ele, e viu que ele não entendeu o que era diamante, ele não conhecia, ele não sabia o que era diamante. Naquela época não tinha internet, no interior da Índia não chegava jornal,
ele não tinha informações, aquele fazendeiro. E aquele padre explicou para Ali Rafete o que era um diamante. O padre disse que somente com uma pedrinha de diamante era possível aquele fazendeiro não trabalhar mais para a vida toda, e que seus filhos poderiam sentar em tronos como reis. Ali Rafete, então, ele perdeu todo o seu contentamento com a sua fazenda. Depois daquela noite, ele não dormia mais em paz. Ele começou a sonhar e a desejar diamantes. Ele começou a sonhar e ter uma ambição pessoal de encontrar diamantes. E ele então consultou aquele padre: padre, eu quero encontrar diamantes, como eu posso encontrar? E o padre falou com ele o seguinte: se você descobrir um rio que corre por areias brancas, entre as altas montanhas, naquelas prainhas de areia ali, no meio do rio, você sempre encontrará diamantes. Então Ali Rafete, ele reuniu toda a sua família, seus filhos, sua esposa, e ele falou: preciso de uma reunião com vocês nessa noite. E ele reuniu sua família, e ele falou: eu estou vendendo a nossa fazenda. Aí eles falaram: mas por que, pai? A esposa falou: mas que isso, vai vender a fazenda? A gente não tem dívida, não tem nada. Ele falou: vou vender minha fazenda, porque eu quero encontrar diamantes, nós seremos muito ricos, e eu vou viajar pelo mundo todo encontrando diamantes. E aí ele vendeu a sua fazenda, ele deixou sua esposa na casa dos pais dela, ele abandonou a sua família, e ele partiu como um garoto irresponsável, como um lobo selvagem à busca de uma presa, um explorador de diamantes. Ele primeiro procurou no norte da Índia, depois ele foi para a África Oriental, ele foi para a Palestina, ele enfim foi para a Europa, e sem sucesso, ele gastou todo o seu dinheiro. Quando acabou o seu último centavo, ele estava na Espanha, e ele estava na beira de um penhasco, e cheio de depressão e frustração, ele pulou daquele penhasco, para nunca mais ser visto. Mas por que nós sabemos da história desse homem? Porque o nome deste homem, apesar de frustrado, apesar de deprimido, apesar de não ter sucesso na sua busca pelo diamante, apesar de ter abandonado a sua família, nós hoje sabemos o nome dele. Por quê? Porque um dia, o homem que comprou a fazenda de Ali, ele estava conduzindo seu cavalo até um riacho que passava dentro da fazenda, e enquanto o seu animal bebia água do riacho, ele viu como se fosse um flash naquele rio, e curioso, aquele flash o atraiu, e curioso, ele cavou um buraco, e se agachando, um homem puxou aquela pedra preta, que quando a luz o atingiu, foi tão forte, que fez ele ficar deslumbrado, e ele achou aquela pedra muito bonita. Ele voltou para casa, e colocou aquela pedra para decorar a sua sala, em cima da sua lareira ali, ele colocou aquela pedra para decorar a sua sala. Mas aquele padre que sempre passava ali, mesmo quando tinha um novo dono da fazenda, ele passava ali de vez em quando para dormir ali e conversar, contar história. Ele passou ali depois de algumas noites, e ele viu aquela pedra preta, e ele falou: onde você encontrou isso? E aquele fazendeiro falou: encontrei aqui na fazenda essa pedra, ela é muito bonita, não é? E aquele padre falou: eu não acredito, você encontrou um diamante. E aí aquela pedra foi enviada para a capital, e foi estudado aquela pedra, e foi considerado um dos maiores diamantes já encontrado em todo o mundo daquela época. E aquele homem, ele acidentalmente comprou aquela fazenda, e aquela fazenda se tornou a mina de Gólgota, que até hoje se explora diamantes, e as maiores joias da coroa britânica e dos monarcas do mundo inteiro são tiradas daquela fazenda.
Ali Rafete, ele viajou pelo mundo todo, como diz o pastor Gentese. Viajou pelo mundo todo à procura do que ele sempre teve dentro da sua casa. Ele nunca percebeu o potencial da onde ele estava. Hoje a faculdade de Cornwall que o pastor Cornwall fundou através dessa palestra, tem mais de 40 mil alunos. E tudo começou por causa de uma história inspiradora que ele escutou e resolveu transmitir para outros. Por que os diamantes são tão valiosos? Passa aí a nossa, pode passar aí. Por que os diamantes são tão valiosos? Então, eles são formados debaixo de muita pressão, né? Demora mais de 1000 anos para se formar um diamante. Eles vêm do carvão e são formados a temperaturas e pressões extremas de 900 a 1300 graus, e a pedra mais dura que existe na natureza, e são raros, por isso que eles valem tanto, mas o que Deus quer falar conosco através dessa história? Que às vezes, nós achamos que o futuro está adiante, nós achamos que o sucesso está na vida do outro, nós achamos que nossa vida não vale nada, achamos que o nosso casamento não vale nada, achamos que o nosso trabalho não acrescenta na vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém, achamos sempre que ganhamos pouco, nós reclamamos de tudo, reclamamos da nossa família, achamos que a família do outro é mais feliz que a nossa, e nós não imaginamos o potencial oculto que existe dentro de cada um de nós. Nós não imaginamos o que Deus pode fazer através de cada um de nós. Nós podemos ser um instrumento usado nas mãos dele. Sabe, se eu pegar um instrumento desse e tentar tocar, não vai sair muita coisa. Se eu tentar tocar aqui, não vai sair algo muito bonito. Mas você é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus, ele sabe como trabalhar. E o melhor, foi o próprio Deus que te criou. Foi o próprio Deus que te formou. Às vezes, você está pensando em ir embora, abandonar sua casa, abandonar sua igreja, abandonar sua família, sua cidade, e talvez Deus está falando com você hoje: fique, porque o melhor de Deus ainda vai chegar sobre nossas vidas. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? E não entendemos que a grama do vizinho depende de muitas coisas. Primeiro, depende do solo que foi plantado. Segundo, depende do tanto que o vizinho cuida da grama dele. E terceiro, depende de como nós limpamos a nossa janela. Você já viu aquela história que aquela mulher estava sempre ali lavando louça, e ela estava pensando: por que a grama do vizinho é tão mais bonita que a minha? E a janela dela dava de frente para o jardim do vizinho, e ela sempre achava que a grama do vizinho estava mais verde que a dela, estava mais escura, um verde mais escuro, até que um dia ela resolveu limpar a janela, e ela descobriu que na verdade a grama do vizinho não era tão verde assim. Queridos, você sabia que Israel, ele faz plantação de tudo no meio do deserto? Por quê? Porque eles estudaram o solo, eles cuidam do solo de uma forma que eles podem plantar tudo no meio do deserto. Se você for nos países aí em volta de Israel, vão ser países pobres, mas Israel é um país de primeiro mundo, mesmo com a guerra lá. Você sabia que no Brasil, queridos, o Brasil, até 1970, a gente importava cerca de 2/3 do nosso alimento. Muitas pessoas passavam fome no Brasil. Não estou dizendo que hoje talvez não tenha fome em algum lugar, mas a grande maioria das pessoas não tinham o que comer, e tinha que importar alimento. Olha o tamanho do nosso país,
Por quê? Porque eles plantavam no cerrado aqui de Minas, não dava, a terra é ácida, plantavam lá perto do Rio São Francisco, terra maravilhosa que hoje tem um monte de plantação, mas eles não conseguiam, porque eles não cuidavam da terra, eles não sabiam cuidar da terra. Nós tínhamos um tesouro no Brasil, nós temos um tesouro no Brasil, mas às vezes nós não sabemos cuidar. E hoje, o Brasil é o maior produtor de alimento do mundo inteiro, você sabia disso? Nós não somente temos comida para nós, para o Brasil todo, como nós exportamos para o mundo inteiro. Exportamos café, laranja, milho, tudo quanto é alimento, nós exportamos. O melhor do Brasil às vezes vai para o exterior. E como que o Brasil antes não tinha para o próprio povo dele, queridos? Mas por quê? Porque eles descobriram o segredo da terra. Eles começaram a tratar a terra. Tem um documentário muito legal, se você conseguir ver, do Brasil Paralelo, chama Cortina de Fumaça. Esse documentário conta a história da agricultura no Brasil, da pecuária, da questão do meio ambiente no Brasil. Por que eles perseguem tanto o Brasil na questão do meio ambiente? Porque o Brasil vende muito mais, muito melhor de qualidade, muito mais barato do que as fazendas da Europa, dos Estados Unidos. Então eles colocam ONGs aqui, colocam dinheiro aqui para sabotar nosso agronegócio, para dizer que a gente está destruindo a natureza, que está fazendo isso, aquilo. Por quê? Tudo questão de dinheiro comercial, e no documentário mostra tudo isso. No documentário mostra como que o Brasil hoje consegue produzir, queridos, morango no Nordeste, consegue produzir uva no Nordeste, consegue exportar vinho de terra árida. Como que o Brasil consegue fazer isso? Tudo é uma questão de você cuidar do solo que você tem. Sabe por que às vezes você não está frutificando? Talvez você não está cuidando da sua casa, talvez você não está cuidando da sua vida, não está cuidando a começar em você. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa alma. Nós temos que cuidar do nosso espírito. Nós temos que cuidar da vida espiritual. Queridos, a sua terra pode estar parecendo árida. Sua vida talvez está parecendo que não está frutificando. Mas deixa eu dizer algo. Talvez o que está precisando é de uma boa chuva na sua vida, uma chuva do Espírito Santo de Deus. Talvez você está precisando ser reavivado, realinhado, reanimado. Talvez você está precisando tratar o seu solo, está precisando do calcário. O seu solo está muito cheio de sujeira, está precisando purificar a sua vida. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso solo, do nosso jardim. Casamentos que estão desalinhados, desarrumados, porque não existe mais o cultivo, não se planta mais semente, não se planta mais adubo, não é cuidado da terra. Casamento é como um jardim, gente. Se você descuida dele, ele vira uma selva. O jardim, se você deixar um ano lá sem cuidar, o que vai acontecer? Vai crescer mato, não é? Tem que estar sempre arrumando. Lá em Patinga tem muito jardim, muita grama lá quando você chega na BR, nos parques. E todo mês, cada quinzena, tem que passar a gente limpando, arrumando, porque se um prefeito deixa, o pessoal já começa a reclamar, já começa a virar um mato. Então, queridos, para existir diamantes, é necessário 3 coisas: pressão, calor e tempo. Fale comigo: pressão, calor e tempo. Pressão, calor e tempo. Tem muita gente que não aguenta uma pressãozinha na vida. Se você pressiona um pouquinho, se no trabalho é cobrado um pouquinho, eu não gosto desse lugar, muita pressão,
tem meta. Ô meu irmão, a meta é para você se pressionar mesmo. Eu sei que não é fácil, mas quando você coloca a pressão no Espírito Santo de Deus, o que acontece? Gera poder. Pressão no Espírito gera poder. Por quê? Porque você não precisa só de pressão, você precisa de calor e precisa de tempo. E quem traz o calor? O Espírito Santo de Deus. Ele traz o fogo. Jesus, ele traz com fogo. João Batista disse: eu vim batizar com água, mas virá um atrás de mim maior do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa colocar a sua pressão diante de Jesus. Ele vai colocar fogo nessa pressão. E a Bíblia diz que Deus, ele é aquele que cuida do tempo. Para ele, um dia é igual 1000 anos, 1000 anos é igual um dia. Ele é aquele que pode abreviar o tempo sobre a sua vida, para que os diamantes apareçam logo. Mas às vezes existem provas que precisam resistir ao tempo também. Precisam resistir ao calor, à pressão. Não é fácil, queridos. Talvez é fácil você ver um diamante lá e você achar que aquilo é lindo, mas para virar aquilo foi um processo. E outra, quando é encontrado um diamante, ele é encontrado todo feio ainda. Ele precisa ser lapidado. Às vezes você já é um diamante, mas você é um diamante bruto, e as pessoas não vê o diamante que existe dentro de você, mas Jesus, ele vê. Jesus, ele vê aquilo que tem de melhor em você, porque ele que te criou, ele te formou, para a honra e glória do nome dele. E eu não estou falando isso para te agradar, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que o Senhor nos criou à imagem e semelhança do Senhor. A Bíblia diz que Deus deu talentos para todos. Deus deu para alguns um talento, para outros 2, para outros 5, segundo a capacidade de cada um de multiplicar. Ou seja, se Deus te deu, é porque Ele sabe que você é capaz de multiplicar os seus talentos. Mas muitas vezes você esconde os seus talentos. Você é como o Ali Rafete, que tem tantos diamantes no pé dele, e você não está vendo os diamantes que você tem. Você não está vendo tudo que Deus fez na sua vida. Em vez de você agradecer, você tem reclamado, e por isso a bênção de Deus não tem chegado sobre a sua vida. As suas provações, preste atenção nisso, as suas provações têm um propósito. A pressão, ela pode te destruir ou te transformar em alguém melhor. Depende da forma que você vai reagir a ela. Vou repetir. A pressão, ela pode te destruir ou te transformar em alguém melhor. Depende da forma que você vai reagir a ela. Agora a Bíblia diz que Deus não vai dar nenhuma provação para nós que nós não possamos resistir. Ele não vai deixar acontecer uma pressão na sua vida para te matar, para te destruir. Ele deixará pressões sobre a sua vida para formar e moldar o seu caráter, para te lapidar, para que a vitória chegue sobre a sua vida, para que você dê tudo de você. Queridos, e só o tempo poderá dar algumas colheitas. Se você colher antes ou depois do tempo, você perderá a colheita. Alguém já viu aquele filme Fazendeiro de Deus, que é Fate Like Potatoes, o nome dele em inglês? Alguém já viu Fazendeiro de Deus? Só algumas pessoas, é muito bom, bonito, né? É uma história real de um fazendeiro. E o nome original do filme é A Fé como Batatas. Queridos, a fé é como uma batata. A batata você não vê se ela está crescendo debaixo do solo. E se você abrir o solo ali para ver se ela está crescendo, ela vai estragar. Você precisa simplesmente deixar e colher no tempo certo. Você não pode colher antes da hora, você não pode colher depois da hora. Antes da hora você vai estragar, depois da hora elas já vão ter estragado. Então você precisa saber o tempo certo para colher aquelas batatas. E é assim, queridos, a colheita na nossa vida. Talvez já aconteceu isso comigo, talvez já aconteceu com você, provavelmente. A gente fala assim: Deus, mas quando vai chegar a colheita, não é?
eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e a gente vai falando para Deus o que a gente tem feito. Deus, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e cadê a colheita? Deus está falando com você nessa noite, a colheita vai chegar no tempo certo. Vou repetir, a colheita vai chegar no tempo certo. Queridos, isso nos lembra muito a história de Ali e Jafete, nos lembra muito a história do filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo, gente. Ele tinha tudo na casa do pai. E pior que o filho pródigo foi o filho mais velho, porque o filho pródigo pelo menos se converteu. Porque o filho pródigo se arrependeu, voltou para o pai, mas o filho mais velho estava com o pai o tempo todo, mas não tinha o pai no seu coração. Ele lidava com o pai como um patrão, ele lidava com o pai como um carrasco. Ele se colocava na posição de escravo, mesmo estando na casa do pai. E tem muitos de nós, queridos, como filhos de Deus, que temos feito como filho mais velho. A gente tem falado, Deus, mas eu tenho trabalhado como escravo, e Deus está falando, eu não te pedi para trabalhar como escravo, eu te pedi para trabalhar como filho, porque filho trabalha de forma diferente, filho trabalha por prazer, filho está em busca de trabalho, o escravo está em busca de emprego. Isso é outra história. Trabalho nunca vai faltar, emprego sempre vai faltar. Trabalho sempre vai ter, para o que é filho. Ai, pastor, mas eu estou desempregado, você fala isso comigo? Amém. Começa a trabalhar, que logo vai ter o emprego. Se você só procurar emprego, talvez você não vai encontrar, vai demorar para encontrar. Mas se você buscar servir, eu tenho certeza que se você servir como filho, logo Deus vai abrir uma porta para você. Porque a visão do filho mais velho é ser um empregado. Eu fui um empregado para o Senhor e o Senhor nunca me deu. O que o pai falou com ele? Eu sempre estive aqui, você nunca me pediu. Sempre esteve aqui com você. Queridos, quando você entende que você é filho, até sua oração muda, até seu jeito de orar muda. Porque a gente fica só falando, Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está dizendo para você, eu já conquistei tudo para você na cruz, eu já te dei tudo na cruz. Ele deu tudo que ele tinha, ele não teve reserva não, gente, ele não guardou um pedacinho dele, ele não crucificou parte dele, ele não mandou bater o martelo em uma das suas mãos e a outra ficar inteira, não, ele entregou tudo, inclusive, ele não morreu assim, ele morreu assim, ó. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo para você, eu entreguei tudo para você, e quando você vai entregar tudo para mim? Nosso problema é que a gente só está querendo pedir, e nós nos comportamos como escravos, não como filho. O filho, ele se entrega totalmente ao seu pai. Deus, ele quer que a gente entregue mais. Talvez não é pedir menos, porque isso também é religiosidade, porque Deus, ele falou para a gente pedir, não é errado pedir. Tem gente que fala assim, não incomoda Deus não. Um dia eu fui orar para um cara na rua, estava evangelizando ele falou assim, não, mas isso é tão pequeno, Deus tem coisa maior para se preocupar, não precisa pedir isso para Deus não. Eu falei, se tem alguma coisa que está acontecendo, ele contou uma história lá da família, eu fui orar por ele, não incomoda Deus não. Aí eu falei com ele, Deus tem prazer que a gente peça, Deus tem prazer, mas sabe, às vezes a gente está pedindo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e Deus está falando assim, eu já entreguei tudo para você, é você que precisa entregar mais de você para mim. A gente tem uma religiosidade que a gente fala assim, Deus está no controle, não é? Fica tranquilo, Deus está no controle, amém, Deus está no controle de tudo, das situações, mas será que Ele está no controle da sua vida? Porque das situações, Deus tem controle de tudo, Ele é soberano, mas e da sua vida? Você que tem que entregar a sua vida para Ele.
Quem toma a vida de alguém é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, que é o ladrão. Jesus não, ele bate na porta. Ele fala assim, ó, estou querendo entrar aí, você vai abrir para mim? Estou querendo ter comunhão com você, estou querendo jantar com você. Mas você não senta na mesa com Jesus. Você quer ficar só na televisão, na rede social. E você não abre a porta do seu coração para Jesus. Queridos, o filho pródigo, ele tinha tudo, todos os diamantes, tinha tudo, mas ele foi comer comida de porcos. Ele tinha a melhor comida. E a Bíblia diz que ele caindo em si, graças a Deus ele caiu em si. Pergunta para a pessoa do seu lado, você já caiu em si? Acho engraçado isso, né? Caindo em si, o cara cai nele mesmo. ele consegue ver ele de fora. O problema maior é isso, que às vezes a gente não consegue ver a nossa situação. O problema do nosso é o orgulho impede a gente de cair em si, porque o orgulho faz com que a gente fique altivo, a gente acha que está em pé, mas a gente já está caído há muito tempo. E a gente fica com o peito estufado, não, eu não errei, eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada errado, eu segui os meus instintos. Não é assim? Queridos, Deus está dizendo para você, cai em si. Cai em si. Sabe por quê? Porque você está pisando em diamantes. Bata seu pé aí, ó. Talvez você está precisando cavar um pouquinho aí, cara. Tem diamante aí debaixo do seu pé, e você está procurando em outros lugares, quando Deus já te deu tudo. Olha o que eu escrevi aqui: a desonra faz com que você não encontre os acres de diamante. A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres em sua cidade. Olha o que a Bíblia diz: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Eles não vivem aqui entre nós? Todas as suas irmãs estão aqui. Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E eles ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E a Bíblia diz, olha que coisa triste: e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Vou repetir: e Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Jesus poderia ter realizado muitos milagres ali, mesmo embora eles não tenham fé? Poderia, porque uma vez um cara falou com Jesus: Senhor, me ajuda, eu não tenho fé. E Jesus falou: eu vou fazer mesmo assim. Porque Deus é soberano, Ele não depende da nossa fé, mas Ele se move através da fé. Por quê? Porque a fé é dom de Deus, a fé é um dom que o Senhor nos deu para crermos e para Ele nos recompensar através do milagre. Então, por causa da falta de fé daquelas pessoas, Ele não realizou ali muitos milagres. Pensa só, gente, eles não estavam diante de diamantes, eles estavam diante de algo muito maior, eles estavam diante do Filho de Deus, do próprio Deus. Eles estavam ali com Jesus, eles viveram ali com Jesus muitos anos, e eles não perceberam. Por quê? Porque eles não tinham relacionamento com Deus, eles não tinham relacionamento com Jesus. Porque se eles tivessem relacionamento com Jesus, eles iriam perceber que Jesus é o Filho de Deus. O problema é que eles achavam aquele menino ali o filho do carpinteiro. Eles nem paravam para conversar com Jesus. Aquela geração ali, talvez não tenham nem brincado com Jesus na sua infância, porque se eles tivessem brincado com Jesus, já saberia que Jesus é o Filho de Deus.
Imagina, uma criança que não peca, não briga com ninguém. Na hora do esconde-esconde, ele sabe onde todo mundo está. Então, eles nem brincavam com Jesus, eles não conheciam Jesus. E eles falaram uma ignorância sobre Jesus, gente. Eles disseram, mas era aquele cara que estava aqui. E por causa disso, da desonra daquele povo, eles não receberam muitos milagres. O Salvador estava com ele e eles não entenderam. Existe até um livro do Max Lucado que se chama O Salvador Mora ao Lado. Porque ele estava o tempo todo ali, vizinho deles, e eles não o receberam. Lembram dos ladrões da cruz? Só um deles conseguiu ver Jesus como Jesus realmente era. Só um deles. E esse foi salvo. Mesmo estando condenado naturalmente, porque Jesus não tirou ele da cruz, não tirou a consequência do pecado dele, não tirou a consequência daquilo que ele tinha feito, né? Tem até um estudo que fala que a gente chama de ladrão, mas não era um ladrão, né, na verdade. Tem até alguns estudos que mostram que eram dois ali revolucionários, né? Homens que se levantavam contra o Império Romano. E Jesus salvou um deles porque eles viram o diamante que estava diante deles. Eles viram, quer dizer, ele viu, né? Um deles viu, o outro não. O outro ficou na cegueira. Queridos, muitas vezes, nem é mesmo o lugar que faz tanta diferença, mas é a sua fé, é a fé que você anda. Você lembra de Abraão e Ló? O que aconteceu com Abraão e Ló? Abraão e Ló estavam dando muito problema. Por quê? Porque Deus falou assim: saia da tua terra, né? Deixa a tua parentela, pega a sua família e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O que é família? Família é sua família, é pai, mãe. Família é ali a sua família, é o pai, a mãe e os filhos. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Pastor Ricardo já veio aqui muitas vezes, eu creio que ele já falou disso. Pastor Ricardo Vasconcelos. Existe a diferença de família, familiares e parentes, né? Então família é uma coisa, familiares é outra, parentes é outra coisa. Então são três coisas, três níveis diferentes, tá? E aí Abraão tinha que levar a sua família. Quem que ele levou? Ele levou parente, ele foi levar seu sobrinho. Deus não falou para ele levar o sobrinho dele. Eu imagino que Abraão levou o sobrinho dele. Isso aqui é uma heresia particular, aqui um achismo, tá bom? Pode falar aqui, ó, pastor Mateus, pode falar uma heresia particular aqui? Mas é só um achismo meu. Eu acredito que ele levou o sobrinho porque ele não tinha filhos. E ele pensou: se eu não tiver filhos, então meu sobrinho vai ser o meu herdeiro, né? Ele não conhecia Deus ainda profundamente, mas o Senhor já tinha prometido para ele. Ele deveria ter entendido a promessa de Deus. O Senhor já tinha prometido para ele que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, Gênesis 12, que através dele, iria sair uma grande nação. Mas ele, por algum motivo, levou o seu sobrinho. E o que aconteceu? Ele escolheu o seu sobrinho Ló, espertão, bonitão, deu um monte de problema com ele. Aí ele falou: vamos separar, Ló, não dá mais certo a gente junto, vou te emancipar. E Abraão ainda honrou Ló ainda, que falou assim: você pode escolher qual que você quer, qual terra que você quer, toda aquela terra ali é nossa, qual lado que você quer. Ló foi lá e viu o lado verdinho, bonitinho, né? Falou assim: eu quero aquele lado lá, ó. O outro lado era cheio de pedra, tudo seco. Mas Ló escolheu o lado verdinho, quero aquele lado lá, ó. Você que já é velho, fica com essa terra aí ruim. Não falou assim, né? Mas ele pensou provavelmente. O que aconteceu? A Bíblia diz que lá onde Ló morava,
tinha cidades de Sodoma e Gomorra, e foram destruídas. Lá até hoje, não dá para plantar nada, é um lugar de pura destruição, nada cresce lá, nem um verdinho. Vocês depois podem ir no YouTube e colocar lá o canal da Aline em Israel, como está Sodoma e Gomorra hoje. Até hoje, é uma terra de puro sal, de pura destruição. Queridos, sabe o que acontece? Às vezes, não é o lugar que você está, mas com quem você está. Cuidado. Cuidado, porque às vezes existe uma bênção do Senhor sobre nós, mas você está com uma grande tempestade, porque você colocou Jonas no seu barco. Existe uma diferença muito grande entre você ter a bênção de Deus e ser abençoado. A Bíblia diz: "Se tu uma bênção". A Bíblia não diz assim: seja abençoado, um abençoado. A Bíblia diz: "Se tu uma bênção". Fala para a pessoa do seu lado: "Se tu uma bênção". Sabe o que significa ser uma bênção? Ser uma bênção não é você ser apenas abençoado, mas é você ser um abençoador. Sabe por que o mar morto chama mar morto? Porque ele só recebe água, por ele não sai nada de água, e ele é um mar morto. Você vai lá, nenhum peixe vive lá, nenhum bicho vive lá, você não consegue nem afundar lá de tanto sal que tem. As pessoas ficam boiando lá no fundo do mar, porque ele é um mar morto, não tem vida, porque ele é um mar abençoado. Todo mundo quer ser abençoado, mas quantos querem ser abençoador? Quantos querem ser uma bênção? Deus te chamou para ser uma bênção. Existem acres de diamante no seu cônjuge, existem acres de diamante no seu trabalho, existem acres de diamante no seu filho, existem acres de diamante na sua igreja, existe acres de diamante na sua cidade, e existe acres de diamante na nossa nação. O que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, parar de ser uns consumistas da fé. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, porque você quer ser só abençoado, e passar a ter uma mentalidade de ser um abençoador. Queridos, é necessário um preparo para viver um milagre. Aquele fazendeiro ali perdeu tudo, porque ele não entendeu o que era um diamante. Talvez ele já tinha visto aquelas pedras pretas várias vezes, mas ele achou que não valia nada. Você lembra daquele menino dos 5 pães e 2 peixes? Ele alimentou uma multidão inteira, porque ele entregou tudo a Jesus, e ele estava preparado naquele momento. Quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, você está preparado, e no meio da crise você prospera. Lembra do José do Egito? Ele tinha um sonho, mas existia um processo para chegar até o sonho. Ele passou por pressão, por calor e pelo tempo, e ele conseguiu achar o diamante. José, ele tinha um sonho, mas imagine José realizando o sonho sem passar pelo processo. Você acha que ele perdoaria os seus irmãos? Ele iria pisar nos seus irmãos, ele ia matar os seus irmãos. Você acha que ele iria ser um cara humilde como ele foi? Sábio como ele foi? Ele ia querer dar um golpe em Faraó, mas ele foi humilde, ele foi submisso, ele foi leal, porque ele teve que passar pelo processo. Às vezes você não está entendendo o processo que você está passando, mas Deus está te falando que Ele quer te moldar, Ele está te lapidando, em nome de Jesus. O mais importante é você não parar de sonhar. O mais importante não é você ter sonhado um dia, mas é você nunca parar de sonhar, e nunca parar de ter comunhão com Deus. Sabe o que diz no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Hoje é o dia do Senhor fazer. Hoje é o dia do Senhor te dar o pão de cada dia. Qual a revelação que Deus tem para você hoje? José teve a revelação do céu para aquele momento que estava vivendo. E ele teve a visão. Com a revelação vem a visão. E com a visão vem um plano. E com um plano vem a provisão, vem a prosperidade e vem o governo. Deus quer fazer isso na sua vida. Pressão no Espírito Santo gera poder. Eu já contei aqui um dia, eu estava discipulando um pastor, me pediu para discipular ele. Eu perguntei, qual é o seu sonho? E ele falou, meu sonho é ter uma igreja de 1.000 membros. E eu falei com ele, mas você tem uma igreja de 100 membros. E você passou meia hora comigo só reclamando da sua igreja. Como você vai ter uma igreja de 1.000 membros? Ela vai ter 10 vezes mais problemas do que a sua igreja hoje tem. Infelizmente, queridos, as pessoas, elas querem a provisão, mas elas não querem o processo. Sabia que quase todas as pessoas que ganham na loteria ficam pobres depois de cerca de 7 anos? Por quê? Porque elas são jogadas num prédio alto por um elevador, e elas não aprendem a subir escadas. Elas são pessoas totalmente deficientes para cuidar de dinheiro, e elas simplesmente perdem tudo que possuem. Por isso, queridos, cavar uma mina de diamante é um processo. Todo diamante precisa ser lapidado para ter um grande valor. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não foram livres do fogo. Eles não foram libertos do fogo. Não foram livres do fogo, mas foram livres no fogo. É lá no fogo que o quarto homem apareceu, queridos. Deus não apareceu para livrar eles da fornalha. Deus apareceu para livrar eles na fornalha. Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar na fornalha. Porque você precisa passar pelo fogo. Não sei o que você tem passado, mas você talvez tenha passado pelo fogo, não para morrer, mas para encontrar o quarto homem. Nos momentos de crise, de diversidade, se apega em Jesus. Não reclame, clame. Todos viram o quarto homem na fornalha, queridos. E as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Às vezes as pessoas não vão ver Jesus na sua vida somente nos momentos de riqueza e prosperidade e vitória, mas vão ver Jesus na sua vida nos momentos de dificuldade. Queridos, nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que ver os diamantes que nós temos carregado. Meu tempo já se esgotou, mas eu quero contar aqui uma última história. Você me dá 2 minutos? 2 minutos? Amém? Pelo menos o irmão ali me deu mais 2 minutos. Glória a Deus, mais 2. Alguém também me dá? Amém. 2, 4, 6, beleza. 3, 6 minutos. Pessoal, eu já contei essa história aqui, talvez, mas quero lembrar vocês daquela história daquele vendedor de tênis que foi para a África vender tênis, e ele ficou lá cerca de alguns meses, e ele não conseguiu vender nenhum tênis, e ele voltou para os Estados Unidos e falou, na África não tem jeito de vender tênis, porque ninguém lá usa tênis. E depois de alguns anos eles mandaram outro vendedor, e aquele vendedor vendeu muito, e perguntaram para ele, por que você vendeu muito e o outro não vendeu nada? E ele falou, não sei por que o outro não vendeu nada, mas eu vendi muito, porque eu entendi que na África ninguém tinha tênis, então eu não tinha concorrente, eu tinha todo mundo para vender tênis. Às vezes a vitória está na forma que você vê as coisas, e esse vendedor se tornou um dos maiores vendedores de tênis do mundo, e esse continente africano é um dos maiores mercados da Nike do mundo. E esse cara colocou uma frase que até hoje tem nos tênis da Nike, just do it, apenas faça. Ele apenas fez, ele foi lá e viu a oportunidade de vender tênis, e hoje os jovens da África amam o tênis da Nike, vários países da África vendem muito Nike,
porque aquele homem falou, eles não têm tênis, então todos eles vão comprar o tênis, enquanto o outro falou, eles não têm tênis, ninguém vai comprar tênis. Queridos, concluindo, queridos, Jesus, ele comparou o reino de Deus a um campo com um tesouro. O que aconteceu com o homem que encontrou o tesouro no campo? Vocês lembram? Ele vendeu tudo que possuía para comprar aquele campo. Ou seja, ele entregou tudo que ele tinha para ter o reino de Deus. O céu é o maior acre de diamante que existe. Mas para encontrarmos Ele aqui na terra, para que a realidade do céu seja feita aqui na terra, nós temos que entregar nossa vida por completa a Jesus. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não espere para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Jesus, ele é o melhor garimpeiro que existe. Ele disse o seguinte: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos escolhi para dar fruto. Amém? Ele é o melhor lapidador de diamantes que existe. Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida. E a Bíblia diz que Ele há de completar a obra que Ele começou em nós. Porque Deus é um artista. E Deus quer transformar nossas vidas. E Deus quer mostrar para nós tudo de bom que Ele já fez e tudo de bom que Ele ainda vai fazer. Como o pastor Eibe sempre fala, isso é só o começo, aquilo que Deus vai fazer. Gostaria de orar pela sua vida. Fique em pé no seu lugar.